Muito bem-vindos ao canal da Escola Diplomática Periférica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou conversar com vocês sobre bibliografia para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Afinal de contas, o que a gente deve ler, o que a gente não deve ler, o que é melhor ler que a gente ganha tempo, o que é melhor fazer enquanto a gente está lendo, né? Afinal de contas, ler não é estudar, né? Ler não é estudar, é bom a gente tomar nota, ter sempre em mente que o estudo para o concurso de admissão à carreira de diplomata implica sim leitura, mas não se resume à leitura, né? Importante você construir seus cadernos, importante você fazer os exercícios, importante você submeter os seus exercícios, especialmente nas discursivas, à correção de profissionais que conheçam a banca examinadora. Então, ler não é estudar para se aceder, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a bibliografia do concurso de História do Brasil. Aliás, eu queria dizer que o concurso de História do Brasil ele se divide em duas perspectivas muito diferentes em relação à primeira fase e em relação à terceira fase. Então, se você estiver estudando para o concurso focado na primeira fase dele, você vai precisar ter uma abordagem para estudar a história do Brasil. Mas, por outro lado, se você estiver estudando já com foco na terceira fase do certame, você vai ter uma outra perspectiva, uma outra abordagem sobre a bibliografia que você vai ler. Eu trouxe aqui, tem do meu lado, alguns livros, eu já vou mostrar para vocês do que eu acho que pode ser um bom caminho para o concurso. Hoje a gente só vai falar de história do Brasil. Mas antes de falar da bibliografia, dos livros que podem ser um bom caminho, eu queria lembrar que, primeiro, não tem muito segredo, né? O que a gente tem é trabalho, a gente tem algum trabalho. Para a primeira fase do concurso, você vai se deparar com questões de certo e errado. Então, eu sugeriria que você, ao se deparar com questões de certo e errado, encontrasse na bibliografia que você for ler, e claro, quando você estiver fazendo os exercícios, aquilo que lhe aparecer como erros muito evidentes e muito, digamos, é, objetivos, né? Já que a prova é objetiva, acho que a palavra objetivo aqui aparece bem, inclusive no concurso de História do Brasil. É claro que os especialistas em ciências humanas, os historiadores, mais propriamente dito, terão dificuldade com esse termo da objetividade. Mas quando a gente fala de concurso público, gente, é disso que se trata. Então procurem nas questões de certo e errado erros materiais, erros objetivos, tanto em relação aos nomes, os nomes dos lugares, os nomes das pessoas, das personagens, como em relação às datas e, sobretudo, em relação aos fatos históricos. Então, os erros eles vão aparecer de maneira bastante evidente para aqueles que efetivamente estudaram. Mas, sem mais delongas, ainda sobre a primeira fase, eu ficaria, considerando, claro, que tem um mundo das outras disciplinas para ler, eu ficaria com uma obra, digamos, que faça o meu percurso histórico desde a colônia até a República. Então eu estou escolhendo aqui o livro da Lilia Schwartz, uma biografia, né? Você pode escolher uma outra, tem o Brasil Nação, enfim, tem uma série de outras literaturas que fazem esse percurso histórico para você. Eu estou aqui indicando uma possibilidade da Lídia Schwartz. Agora tem uma questão, o concurso ele vem evoluindo e a banca vem se alterando, né? Então pode ser que você encontre questões de história do Brasil que você não encontra necessariamente debatido nesse livro específico, mas isso não vai ser uma questão que vai te tirar do concurso, tá bom? Então, uma vez que você domine a linha histórica, né, da colônia, passando pela monarquia ou pelo império, né, e passando pela república, você faz uma boa prova de história do Brasil. Agora, é importante complementar esse livro aqui, porque a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de um concurso de admissão para a carreira de diplomata. Nesse sentido, eu trouxe dois livros para você escolher um deles. Ainda a primeira fase, tá bom? Então, você pode ficar com a famosa Bíblia Vermelha do Flamengo. Não se preocupe em fichar, você vai ler ele algumas vezes, tá bom? Então é um livro que você deve ter como resumo, inclusive. Ele é o seu resumo. Então fique com ele, fique em paz. Ou você pode ler também o livro do Rubens Recupero, tá bom? A Diplomacia na Construção do Brasil. Particularmente, considerando o leque de coisas que a gente tem para ler, eu ficaria com um dos dois.
Mas claro, né, se vocês forem conversar com outros CACDistas, com outros professores, cada um vai ter uma opção, uma sugestão para te dar. Eu queria trabalhar com a ideia de pontuação no concurso. A ideia de pontuação no concurso é aquela leitura que faz com que vocês não conheçam necessariamente toda a história do Brasil, ou todos os pontos controversos, ou mesmo convergentes da história do Brasil, mas não, aqui se trata de um concurso público, você precisa ler para pontuar. Então, primeiro livro da Lilia Schurz e um dos dois livros, ou a Bíblia Vermelha do Flamengo, ou o livro do embaixador Rubens Recupero, para você fazer a parte de História da Política Externa do Brasil, tá bom? Então, em princípio, para a primeira fase, esses dois, e claro, todos os exercícios das provas anteriores, beleza? E para a terceira fase, bem, a prova da terceira fase, ela tem um perfil um pouco diferente, não só porque ela é uma questão, são questões discursivas, mas porque as provas e as questões da terceira fase são questões do tipo temáticas, né? Então, os examinadores da prova de terceira fase, das discursivas, eles vão elencar e eleger, melhor dizendo, alguns temas que lhes sejam favoráveis e que sejam passíveis de onde eles se sentem confortáveis de aferir a condição daquele candidato a ser diplomata. Então não se trata para a terceira fase de você cobrir o edital inteiro. Evidentemente, o edital inteiro passaria anos e anos para ser estudado na profundidade que um concurso de terceira fase exige. Então, você vai lidar na terceira fase com outro tipo de bibliografia, naturalmente, né? Assim, quando a gente fala da Bíblia Vermelha ou quando a gente fala do livro do embaixador Rubens Recupero, eles já são nossos resumos e eles vão voltar para a terceira fase. Então, fiquem com eles. Agora, como se trata de conteúdos temáticos, eu trouxe aqui só a título de curiosidade, né? Por exemplo, um tema interessante seria a política externa do Rio Branco e a relação do Rio Branco com a Argentina, por exemplo. Então aqui você tem um título muito específico, um pouquinho mais de 100 páginas, uma obra do CAI, que são aqueles estudos de aperfeiçoamento da carreira diplomática. Então eu recomendaria temas e livros mais curtos assim para você ir segmentando a sua preparação para a discursiva. Uma outra possibilidade que eu acho que convém é você estudar períodos da história do Brasil e realmente ir acompanhando, aí já um pouco da monarquia, um pouco da nossa independência, até a República, por meio de temas. Então, por exemplo, se aqui no nosso início da República eu escolhi política externa, talvez para falar de monarquia, eu pensaria em alguns autores. É que esse livro aqui talvez não seja dos melhores, mas eu vou mostrar para vocês. São as obras políticas do Brasil Imperial. Isso aqui é um dicionário que traz alguns autores que escreveram sobre o período e, nesse sentido, ele me traria questões um pouco mais temáticas, um pouco mais direcionadas para aquele período. E, claro, para começar, sim, a monarquia, eu escolhi pensar o período jonino, né, que inaugura de alguma forma a independência política do Brasil. E aqui eu escolhi para estudar a diplomacia cultural do período jonino. Percebam, esses títulos são meramente aleatórios, meramente ilustrativos do percurso que você vai fazer. Então, para a primeira fase, você vai fazer aquele overview em toda a história do Brasil, desde a colônia até a República. Para isso, você vai precisar de um livro que faça esse caminho para ti. Para complementar esse caminho, como o concurso é para diplomata, você escolha um livro que trate também da história da política externa do Brasil. Beleza? Para a terceira fase, temas de história do Brasil. E aí o concurso é mais temático, você vai precisar se aprofundar. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos. Exemplo do Barão do Rio Branco, exemplo de temas do Império, né? No caso ali eu escolhi alguns trechos para discutir autores que escrevem sobre o Império, a fase imperial, a fase da monarquia no Brasil, e também escolhi o período junino. Mas percebam que a ilustração é no sentido de mostrar para você que você vai precisar elencar temas de história do Brasil, tá bom? Esse foi o vídeo como estudar a história do Brasil para a carreira de diplomata, o famoso CACD. Até o próximo vídeo.